Alguém devia ter caluniado Joseph K., pois, sem que tivesse feito mal algum, ele foi detido certa manhã. Assim começa esse livro maravilhoso chamado O Processo, do Franz Kafka. Kafka é um escritor tcheco que não escreveu nenhuma palavra em tchecoslovaco, escreveu apenas em alemão e foi educado como um bilíngue, né? Na família ele falava um idioma e quando escreveu todo em alemão. Então, ele nasceu em 1883 na cidade de Praga, de uma família judaica de classe média, uma classe média, não era uma classe média alta, mas era classe média, não era assim família muito rica, mas também não sofria de muitas necessidades financeiras. A vida de Kafka já é muito conhecida, então eu não pretendo falar com vocês sobre quem ele foi, família, questão dele ter pedido para queimar todos os livros dele, aquela coisa toda, a relação que ele teve com Max Brod, não pretendo falar nesse vídeo, tá bom? O que eu pretendo fazer é passar as minhas impressões sobre o livro O Processo do Franz Kafka. Do Kafka eu já li A Colônia Penal, li também A Metamorfose e alguns outros livros dele, de contos, assim, né? E ainda falta ler, que vai ficar para o finalzinho de 2018, né, desse ano, o livro O Castelo, que eu também pretendo ler dele, que é considerado assim parte daquelas grandes obras dele, que é O Processo, A Metamorfose e O Castelo, além de outras também, A Colônia Penal, que será lido aí no decorrer do ano, tá bom? O Processo do Kafka tem um enredo bastante conhecido, tá? Também, além da vida do Kafka já ser bem conhecida, o enredo do Processo também é bastante conhecido. Tá? Na verdade, o enredo, o Kafka tem essa característica. Quando ele começa o livro, ele já dá ali a pancada, a martelada na cabeça, como ele gostava de falar, logo no começo do livro. Tá? A metamorfose começa assim. Quando o Gregor Samsa acorda, ele já acorda metamorfoseado num inseto monstruoso. Isso acontece no primeiro parágrafo. E esse trecho que eu li para vocês é também a abertura do romance, o primeiro parágrafo do livro. O capítulo 1 já começa assim, tá? O capítulo 1 já começa com essa afirmação, tá? Alguém devia ter caluniado Joseph K., pois sem que tivesse feito mal algum, foi detido certa manhã. Esse título aqui, O Processo, ele é interessante pelo seguinte, porque o título, O Processo, não diz respeito só ao processo judicial, tá? Não é só um processo judicial que atinge o K. Ele acorda de manhã com pessoas na casa dele, dizendo para ele que ele está sendo detido. Tá? Esse é o processo judicial que vai durar aí um período de um ano. Esse processo judicial dura um ano. Mas também esse título aqui, O Processo, faz referência a uma outra coisa, que é o processo do personagem. Tá? Então, além do processo do judicial, você tem um processo do personagem. O personagem, durante todo o romance, ele vai passando também por vários processos, várias metamorfoses. E a palavra metamorfose é importante, que é o título de outro livro do Kafka, porque aparece várias vezes nesse romance aqui, para fazer referência ao comportamento do K. Né? Vários momentos no romance, o narrador vai dizendo que aquilo foi uma metamorfose, que ele estava se transformando, que ele estava mudando, mas a palavra que é utilizada e traduzida de várias formas diferentes é a mesma palavra aplicada para o título de outro livro do Kafka, que é a metamorfose. Então o personagem também ele passa por metamorfoses, né, por transformações, por processos. Não é só um processo judicial, é também o personagem que passa por um processo de transformação. E o interessante é que o processo do personagem, depois que ele recebe a notícia de que ele é detido, de que ele está detido, o que não impede ele de continuar trabalhando é uma detenção bem estranha, tá? Porque ele é detido, mas assim, ainda assim ele pode continuar trabalhando, tendo que comparecer em várias audiências aí durante o decorrer do romance. Não vou contar o final do romance, que é surpreendente, aconselho que vocês leiam. Então esse processo do personagem acontece assim, quando ele tem a notícia de que ele está detido, né, a gente não sabe quem era o K, o Joseph K, antes da detenção. Isso é interessante, a gente não sabe quem era ele, como ele se comportava, como ele vivia, que tipo de relações ele tinha, a gente não sabe como ele era. A gente sabe quem ele é a partir
da notícia de que ele está detido. Então a gente não tem como saber que mudança foi essa, se ele teve alguma mudança antes da detenção aí, e depois da detenção, como seria essa mudança. Mas o que a gente sabe é que o K, que aparece no começo do romance, vai mudando muito, vai se transformando muito, vai se metamorfoseando muito durante todo o romance. Tá? O processo judicial acontece em uma situação bastante precária. O tribunal é precário, o sistema é precário, os funcionários responsáveis pelo processo são precários. Tá? Então, durante um ano, o Joseph K. tem que passar por toda essa situação desagradável, que é ter que responder um processo que ele não sabe do que ele foi acusado, ele não sabe qual é o crime que ele cometeu, não sabe por que ele foi detido, passar um ano respondendo um processo que ele não sabe do que se trata. Ele passa um ano respondendo um processo que ele não sabe do que é, tá? E isso não é um spoiler, porque isso está no começo do romance já. Ele já acorda sendo preso. Ele já acorda no domingo de manhã, dia do aniversário dele, preso, detido. E aí vai se desenrolar todo o romance, mas você nunca chega Você fica com essa pergunta, quando ele vai descobrir do que ele está sendo acusado? E aí você vai ter que ler o romance para descobrir se ele descobre ou não do que ele está sendo acusado. É um livro extraordinário. Como já disse, o enredo é bem simples, tá? Não tem muito o que se falar. Eu vou destacar aqui duas coisas que eu acho que ficaram para mim muito fortes na leitura desse romance. A primeira delas é a seguinte: K, ele é um cara arrogante, um cara intransigente, ele não aceita opinião de ninguém, ele não aceita abrir mão de nada, ele acha que raciocinando ele vai conseguir dar conta de tudo, vai conseguir manobrar o sistema, vai conseguir manobrar toda a tramitação do processo dele. E na verdade é complicado, porque ele está lutando, ele está tentando ser extremamente racional contra um tribunal que não é racional. Ele está tentando ser totalmente metódico diante de um tribunal que não usa métodos. Ele está tentando ser calculista em um tribunal que não é uma ciência exata. O tribunal é precário, o tribunal ele é bem complicado. Tá? Não tem lugar, ele nunca sabe para onde ele tem que ir, ele não sabe o que ele tem que fazer, não tem data de audiência para ele comparecer, ele vai comparecendo e vai ali, e aí vocês vão descobrindo aos poucos o que está acontecendo de verdade, né? Vai descobrindo aos poucos do que está se tratando todo esse processo. E é muito interessante. Kafka ele também se acha, Kafka não, o Joseph K, ele se acha extremamente superior a todo mundo. Ele se acha assim o melhor de todos. Ele se acha superior aos funcionários do tribunal, ele se acha superior aos advogados, ele se acha superior às pessoas que ele vai encontrando, ele se acha superior a todo mundo. Ele é a última bolacha do pacote, é a última traquinas, ele é o cara. Tá? Ninguém está acima dele, ninguém pensa melhor que ele, ninguém tem uma opinião melhor que a dele. Ele se acha assim, ele é o top, entendeu? Ele tem a melhor opinião, ele tem o melhor raciocínio, ele tem o melhor argumento, ele tem a melhor opção, ele tem tudo. Ele se acha o cara. E ele não aceita ajuda de ninguém. Todas as pessoas que se dispõem a ajudar ele recusa. Um exemplo é quando ele tem opção, ele tem um momento que ele vai se defender diante de um tribunal, e ele se recusa ali a fazer qualquer observação, a qualquer defesa, e vira as costas e vai embora. Ele não está nem aí para se justificar nesse sentido diante do tribunal, mas passa o romance inteiro se justificando diante de si mesmo. E isso é extraordinário, porque diante das pessoas, ele se comporta realmente como alguém que não tivesse culpa nenhuma, superior a todo mundo, e eu sou o cara. Só que quando ele pensa, você acompanha as reflexões do personagem, você vê que ele se comporta como culpado. Ele é um inocente que age como culpado. Ele é alguém que foi detido sem ter feito mal algum, mas age como se fosse o cara mais maldoso de todo o romance. Apesar de ele não admitir isso pra ninguém, mas viver com isso dentro da cabeça dele. É um romance pesadão, hein? Se você acha que vai ler um romance... Não é um romance para leitor preguiçoso, que não tem... sabe? Que quer uma emoção muito forte, rápido. Você tem que acompanhar, é uma leitura mais lenta, as coisas vão acontecendo, há um vai e vem que às vezes incomoda, você tem vontade de desistir, entendeu? Então exige do leitor
disposição, perseverança e vale muito a pena. Além desse personagem ser extremamente arrogante, intransigente, se achar a última traquinas, é o cara, ninguém é melhor que ele é superior a todo mundo, os advogados não sabem de nada, ele sabe de tudo, existe uma outra coisa que me chamou muito a atenção nesse romance aqui, que é o seguinte, a presença das mulheres. O que eu achei impressionante é porque não existe uma mulher nesse romance, de acordo com o personagem K, que vale alguma coisa. Toda personagem que aparece aqui, feminina, é tratada de um jeito que, olha, se você odeia retratos assim muito pesados da mulher, esse romance aqui vai te desagradar muito, tá? Porque toda mulher que aparece, ela não vale nada, tudo safadinha, viu, o cara chegou no lugar, ela já se joga no colo dele, sem nunca ter visto o Joseph K. Você imagina, K ele vai visitar um advogado em uma das cenas, esse aqui não é o final do romance, portanto não tem spoiler. K ele vai visitar um advogado, tem uma moça lá que é enfermeira do advogado, o advogado está doente, a moça está ajudando ele, que é enfermeira, e de repente a moça olha para ele olha para a moça vai para a cozinha, ele vai atrás e os dois já começam a se pegar. Sabe, ele já se abraçar e não sei o que, e se beijar. Gente, foi um olhar, eles trocaram um olhar, foram para o outro cômodo, ele abandonou o advogado que ia defender ele e foi lá se envolver com aquela mulher. Então, assim, todas as mulheres que aparecem são disponíveis. Todas as mulheres que aparecem são fáceis. Todas as mulheres que aparecem são fracas. Todas as mulheres que aparecem estão a serviço do K. Uma das personagens, inclusive, não vou falar o nome para você ler o romance depois de descobrir, ela diz assim pro Joseph K: eu irei com você aonde você for e você pode fazer comigo o que você quiser. Gente, eu fiquei... Teve horas que dava vontade de pegar o livro e jogar na parede, assim, ó. Sabe? Porque o retrato das personagens femininas é assustador. O Joseph K olha todas as mulheres como disponíveis, fracas, totalmente à disposição dele e que ele pode fazer o que ele quiser. Ele olha e ele já se acha dono. Ele tem ciúme de mulher que ele nunca teve relacionamento, porque ele se acha dono de todas. Ele se acha assim, acima da média. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. E isso é muito interessante porque ele está dentro de um processo judicial, e aí você acompanha também todo esse processo do próprio personagem, né? Ele se diz inocente, mas age o tempo todo como culpado. A presença das mulheres foi algo também que me surpreendeu muito. Eu achei assim, momentos, deu vontade realmente de parar a leitura, porque eu falei, não é possível toda mulher que aparece ser assim, entendeu? Mas a gente sabe, e aí eu vou fazer só menção a isso para a gente entender, porque o Kafka também coloca isso. Kafka ele teve todas as decepções amorosas que você possa imaginar, né? Nunca foi bem em nenhum relacionamento, sempre se frustrou em relacionamentos, tem uma visão negativíssima da mulher, tem uma visão negativa de relações amorosas. Então é natural pro K transferir isso para os seus personagens, pro Kafka transferir isso para os seus personagens. E ele acaba retratando a mulher dessa forma. Toda mulher não presta, toda mulher não vale nada, toda mulher está à disposição e ele pode fazer o que ele quiser. É o que dá a entender nesse romance aqui em relação às mulheres. Agora, outra coisa que é importante falar é o seguinte: esse livro ele é um livro inacabado, tá? O Kafka não terminou de escrever o romance, tá? Ele tentou várias vezes dar continuidade a esse romance, mas ele não conseguiu acabar. Então, por exemplo, o capítulo 8 desse livro ele está inacabado. O capítulo 8 é inacabado. Há capítulos que estão fora de ordem, tá? Então, assim, mesmo que o Max Brod, quando organizou os capítulos, que encontrou dentro de uma gaveta e tentou colocar em ordem esses capítulos, não é unânime. Depois de muito estudo, passou-se a entender que até a organização do Max Brod está errada. Porque, assim, há capítulos que estão totalmente fora de ordem. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que o tradutor desse romance, ele colocou. Eu anotei aqui, a página 103 diz o seguinte, ó. Alguns pesquisadores consideram que o capítulo 4º deveria ser inserido entre o primeiro e o segundo. Pô, você está lendo o romance, aí você chega lá no capítulo 4º para entender que, na verdade, esse capítulo 4º ele devia estar em outro lugar.
Aí tem outro exemplo também, que aí é mais assustador, porque você tá na página 255 do romance, aí o cara diz assim pra você: o capítulo 9 deveria ocupar o lugar do 7º. Poxa, você chega lá no final do romance, página 255, para saber que o capítulo 8º, que o capítulo 9 deveria estar no lugar do capítulo 7º. O capítulo 9 deveria estar no lugar do capítulo 7º. Aí você fala, pô, peraí. Né? Então, os capítulos estão fora de ordem, o livro é inacabado, e é tão inacabado que há personagens no livro que aparecem e somem sem explicação. Os caras foram arrebatados assim, entendeu? Parece que foram abduzidos. Você não sabe onde o cara foi parar. O cara surge do romance, você sabe de onde ele veio, mas você não sabe por onde ele vai. Então, assim, tem um italiano que aparece em um capítulo que é o mais sensacional do livro, que é o capítulo 9, que se chama Na Catedral. Vou falar só brevemente sobre ele, que é como é um dos últimos capítulos. Não vou dar spoiler, mas você vai ler e vai entender por que esse capítulo é tão genial. Há um italiano que aparece para levar o Joseph K., na verdade, para que o Joseph K. leve esse italiano na catedral. E o Joseph K. leva esse italiano, vai até a catedral, e na intenção de que ele encontre o italiano lá, só que o italiano não aparece e você depois não sabe para onde o italiano foi. Ele não foi para a catedral, mas também ele não foi para lugar nenhum. Você não sabe para onde ele foi. O cara sumiu. Então há muitos personagens que aparecem no romance e somem misteriosamente. Misteriosamente não. Nós sabemos que o Franz Kafka não terminou o romance, por isso muitos personagens daqui ele poderia dar um tratamento melhor se tivesse continuado, mas não continuou, os personagens desapareceram. Talvez estivessem ainda muito bem localizados na cabeça do Kafka, mas não no romance. Então isso às vezes incomoda. Os capítulos estão inacabados, os capítulos estão fora de ordem, e os personagens somem sem explicação, você fica sem saber o que aconteceu. Tá? Mas isso não diminui o valor do romance, ele continua sendo extraordinário, apesar de todas essas deficiências, que é devido à obra ser aí inacabada. Para finalizar, eu quero falar com vocês sobre o seguinte: o capítulo 9, que é o capítulo que se chama Na Catedral, onde esse italiano possivelmente iria encontrar o Joseph K., e não encontra. O Joseph K. encontra com um sacerdote. Ele entra na catedral, a catedral está vazia, não tem ninguém lá, só tem o Joseph K. Ele fica olhando alguns quadros na parede, a iluminação é precária também. Tudo nesse romance é precário, a iluminação é precária, o funcionário é precário, tudo é precário. Os personagens são precários. Isso é extraordinário também dentro do romance. E o K está naquele ambiente, ele olha então para um púlpito e ele encontra um sacerdote. Esse sacerdote aponta para cá e prega um sermão só para ele. Aí de repente o K fala: pô, só tem eu aqui, não é melhor você descer do púlpito e a gente conversar tete a tete, face to face? Aí o cara, beleza, desce e eles vão conversar. Gente, o padre, o sacerdote, o pastor, seja lá o que for, vai contar uma alegoria pro Joseph K. que tira o seu sono. Digamos que essa alegoria que vai aparecer no capítulo 9, né, que se chama O Porteiro Diante da Lei, nesse capítulo 9, essa alegoria é o microcosmo do romance. Né? Esse capítulo 9, essa alegoria do porteiro que está diante da lei, é, assim, uma síntese de tudo. Posso dizer com certeza que você só vai entender o livro quando você chegar no capítulo 9, no último capítulo. Então, o livro pode te incomodar, pode te deixar ali meio desanimado, você pode não gostar do desenvolvimento, como as coisas estão indo, mas quando você chegar no capítulo 9, tudo o que aconteceu antes passa a ser entendido. O capítulo 9 explica todos os capítulos anteriores, através da alegoria do porteiro. Gente, é uma coisa fora do normal. Você perde o sono, você fica assim, pasmado diante da grandeza dessa alegoria. É algo fora de série, fora de série. Não tem como explicar. O começo da alegoria é assim, ó, não é spoiler, tá? Diz assim: diante da lei está parado um porteiro. Imagina um prédio que seja a lei, ou uma casa
uma porta na frente e essa casa seja a lei, tá? Ou esse prédio seja a lei. Tem a porta de entrada. Naquela porta de entrada tem um porteiro, tá? E chega um homem do campo até esse porteiro e pede para entrar na lei. Um homem do campo chega diante do porteiro que está ali naquela casa, diante daquela porta, e pede para entrar na lei. E o porteiro diz assim, ó, eu não posso permitir a sua entrada nesse momento. E aí a alegoria vai se desenrolando, o diálogo desse homem do campo com o porteiro que está diante da lei é algo, olha, não dá muito para explicar. E até ouso dizer, a partir dessa alegoria, que esse processo do Kafka é mais que um processo judicial e é mais que um processo de personagem. Trata-se com certeza de algo metafísico, de alguma coisa que vai além apenas do que está aqui. Porque a alegoria aponta para algo que ultrapassa os dados meramente textuais desse romance. A alegoria aponta para elementos metafísicos, para uma dimensão de realidade que ultrapassa a mera textualidade do romance. É algo fabuloso. Se você começar a ler o romance, estiver desanimado, ver que as coisas tá indo num vai e vem, não vai e vem, não vai e vem, as coisas, você nunca descobre nada, as coisas não acontecem, chegue até o capítulo 9, leia a alegoria O Porteiro Diante da Lei. Vai ser uma das coisas mais maravilhosas que você vai poder ler na sua vida. Esse capítulo 9 explica o romance todo. Vale muito a pena. Gente, eu fiquei impressionado. E fiquei realmente impressionado. Leia o processo do Franz Kafka. Leia esse processo. Imagina você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está agora. Chega duas pessoas atrás de você, põe a mão no seu ombro e diz, você está preso. Você fala, mas eu não cometi mal algum, eu não fiz mal algum. E a ideia, alguém deve ter caluniado Joseph K. Alguém deve ter caluniado Joseph K. Porque sem que tivesse feito mal algum, foi detido certa manhã, no dia do seu aniversário. Gente, só Kafka para criar um mundo desse. Só Kafka para criar uma imagem dessa. No dia do seu aniversário, você está dentro da sua casa, acaba de acordar cheio de planos para o dia, chega duas pessoas, põe a mão no seu ombro e diz, você está preso. Você não fez mal nenhum. Gente, que coisa extraordinária que o Kafka vai fazer nesse romance. Leiam O Processo do Franz Kafka. Beleza? Olha, se por mim eu ficaria falando desse romance mais umas 2 horas, mas não é essa a intenção aqui do canal. Então, leia O Processo e diga aí o que vocês acharam. Deixe seus comentários e se é a primeira vez por aqui no canal, não deixe de se inscrever. Forte abraço mais uma vez.